Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida e esse é o nosso culto dominical. Culto que nós temos destinado à família. E por ser um culto da família, eu gostaria que você convidasse as pessoas da sua casa para que nesse momento nós dessemos um período de, no máximo, 40 minutos para olharmos as Escrituras e aprendermos através delas. Algo que Deus tem colocado muito forte no nosso coração nesse tempo é a compreensão de que um povo que compreende as Escrituras, que entende o que está lendo, ou também entende aquilo que é pregado e, de alguma forma, não se deixa levar por uma situação de momento, é um povo, queridos, que pode construir algo. Pode refazer a sua casa, se a sua casa ela não está totalmente alinhada. Pode fazer com que seus filhos tenham objetivos, não só para o momento, mas sejam pessoas que têm uma ideia. E aqui, queridos, é importante nós salientarmos isso. A ideia de que quem entende o fim, quem entende o propósito eterno, quem entende aquilo que está vivendo hoje, mas olhando para o futuro, consegue compreender melhor ou tem um objetivo mais fixo, um objetivo mais valioso nesse tempo. E nessa noite, querido, nós, como você já viu, nós teremos a ceia do Senhor e algo que nós temos tentado resgatar há um bom tempo e principalmente como Ministério Cristão Fé e Vida, porque de fato nós somos uma congregação que abrange várias outras congregações de pessoas que vieram para o nosso meio. E isso, querido, faz com que nós tenhamos um conhecimento doutrinário ou um conhecimento da palavra diverso, entendendo que Cristo é o cabeça do corpo. E ele sendo o cabeça do corpo, ele articula da melhor forma, óbvio, né? Isso é uma fala de algo que já está estruturado, que estará estruturado. Não algo, querido, que para alguns hoje isso é uma novidade, isso é algo novo, ou que ainda não conseguiram viver isso. Mas quando nós compreendemos que Cristo, o cabeça, ele começa a articular todas as coisas, nós podemos ter visões, nós podemos ter até um padrão de chamado, e isso eu estou pontuando no início desse culto, para que nós entendamos que a ceia, ela é esse momento de alinhamento, ela é esse momento de juntarmos e pensarmos e começarmos a andar em um mesmo pensamento. E dentre essas coisas, o Ministério Cristão Fé e Vida, como eu disse que veio de várias outras congregações, a junção dessas pessoas, uma das coisas que nós mais valorizamos, querido, e eu creio que nós temos que valorizar mais ainda, e eu como pastor sênior, como o pastor mais velho, eu saliento isso em cada ministração que eu faço e tenho feito com que, pelo menos tenho tentado fazer com que isso seja compreendido. A ceia do Senhor é um momento muito sério. A ceia do Senhor não é somente aquele momento de nós pegarmos o pão, de nós pegarmos o vinho. Como o meu ensino religioso, me fez com que eu viesse a fazer uma primeira Eucaristia, né? E aí ali, porque naquela época eu sendo católico, né, a comunhão, né, a ceia do Senhor é o momento da Eucaristia. E naquele momento ali, e aqui eu não estou criticando de forma alguma, eu estou falando sobre o assunto, a maioria daqueles que começam a comungar, aqueles que começam a tomar a ceia, geralmente são crianças. E o que acontece, queridos? Nós
estamos conversando lá no fundo da igreja, nós estamos falando sobre várias coisas, aí chega o momento da comunhão e aí nós vamos lá juntos e comungamos. Isso não é, querido, algo que a ceia representa, porque ela tem que representar mais que isso. Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, que é o texto que mais fala sobre ceia, e eu não vou deixar de continuar falando nesse mês de outubro, estamos falando sobre o Evangelho de Mateus 5, 6 e 7, nós vamos falar sobre Mateus 5, 6 e 7, mas eu preciso ler essa parte para você compreender algo aqui que é muito sério, querido. Diz assim, ó, o apóstolo Paulo falando sobre a ceia do Senhor, e nós cremos, e pelos relatos da palavra, a ceia como Paulo ensina, a forma como ele ensina, a didática que ele usa, é a que mais representa a forma como nós temos que celebrar a ceia do Senhor. Lá nos evangelhos, a gente está falando isso, né? Nesses dias, sobre os evangelhos, está falando bastante sobre os evangelhos, curiosidades sobre os evangelhos, no nosso grupo do WhatsApp lá. É interessante que lá a gente fala de vários assuntos dos evangelhos. Os evangelhos apresentam a ceia do Senhor, mas apresentam a figuração do dia em que Jesus tomou a ceia e as palavras que ele trouxe, sim. Mas aqui há uma didática maior para compreender como fazê-la. E exatamente no versículo 28 diz assim: mas examine-se o homem e assim mesmo, mas examine o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Mas quando ele está falando isso, queridos, há uma verdade que ele falou lá em cima, que diz ali no 24, e tendo graças ele partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Querido, Jesus ele estava ensinando aqui para nós algo muito poderoso, que nós repartiríamos esse pão, e aqui eu não estou falando do pão cotidiano, mas eu estou falando do pão espiritual, eu estou falando, querido, do continuar dessa obra. E por que eu estou fazendo toda essa introdução? Para dizer, queridos, que nós temos uma construção nesse tempo. Nós estamos construindo algo. Mas para construir alguma coisa, primeiro nós temos que entender o nosso alicerce. A nossa pedra fundamental é Cristo. Mas em cima da pedra nós começamos, e aí, querido, há um vídeo nosso aqui no canal que fala pedra angular, falando sobre Jesus, que é muito interessante. Nessa palavra nós trazemos o entendimento, a compreensão de que Cristo sendo a pedra angular, tudo que for construído em cima dele, baseado nele, baseado na palavra dele, baseado nas atitudes que ele tomou, baseado naquilo que ele tem feito hoje, isso vai ser uma boa construção. Minha família, ela tem que ser construída em cima da base de Cristo Jesus. Meu trabalho, ele tem que ser construído, ele tem que ser desenvolvido por através, ou melhor, ele tem que ser construído, ele tem que ser trabalhado em cima de Cristo Jesus. Se eu não valorizar a pedra a qual eu estou construindo as coisas, minha construção vai desmoronar. Mas nessa noite, queridos, eu quero falar também de que dentro dessa construção, a ceia, ela é importante. Ela é a liga, ela é uma das ligas, porque os tijolos somos nós. Mas o que junta um tijolo no outro e faz essa construção ir se edificando são oração, são jejum, são leitura da palavra, são o ensino da palavra, a compreensão desse ensino, mas a ceia ela está junto com tudo isso, é como se fosse o cimento. Quando você vai construir uma casa, você junta areia, você junta o cimento, se é para fazer uma parede, para juntar os tijolos, você coloca mais uma liga ali,
E aí você mistura, e aí começa a fazer. E quando aquilo consolida, fica um bloco compacto. E eu tenho que dizer, querido, e agora nós vamos para a palavra dessa noite. Abre comigo lá em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. E eu tenho que dizer, querido, que nós precisamos crescer. Ali no 28 diz assim, examine-se, pois, o homem, e nós precisamos nos examinar. Nós, como congregação, querido, nós temos tentado construir algo. E eu confesso, e nessa noite, queridos, eu quero fazer uma espécie de confissão para os irmãos. Eu quero confessar para os irmãos que, às vezes, a gente desanima. A gente desanima no trabalho que está fazendo, porque nós temos que manter uma valorização daquilo que a gente está fazendo, mas a gente tem que manter o nível e continuar falando e continuar trabalhando em cima daquilo que nós estamos construindo. E há uma tendência, muitas vezes, da gente sair disso. Porque, queridos, aqui cabe uma fórmula muito séria. O homem hoje ele tem um pensamento exclusivamente egoísta. E por isso ele pensa que a mente dele tem poder para transformar. E aí o homem busca recursos na mente. E o que nós temos que buscar o recurso para a nossa vida crescer como um todo estão no Espírito Santo. Deus Pai veio e trouxe um propósito para o homem, um sonho para o homem. Cristo Jesus consolida isso na cruz do Calvário, morrendo por cada um de nós, levando os nossos pecados na cruz, as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas dificuldades. E quando ele sobe aos céus, ele deixa o Espírito Santo. E o Espírito Santo, de uma forma tremenda, ele começa a trabalhar no ser humano. E os irmãos lá de Porto Xavier me ouviram trazer uma palavra agora essa segunda-feira que passou, sobre o Espírito Santo, e nós vamos falar sobre isso num dos próximos cultos, e até de repente vamos falar alguma coisa hoje. Mas eu noto, queridos, que hoje nós temos uma tendência a esquecer a Trindade, esquecer a importância do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui esse texto de Mateus 7, que eu quero ler, querido, ele vai falar sobre algo muito poderoso, nos chamando a atenção. E semana passada a gente falava que quando Jesus ele olha para o povo, ele vê neles pessoas que falam demais, mas agem pouco. Olha só aqui, Mateus capítulo 7, fala assim, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo em que julgardes, sereis julgados. E com a medida que medirdes, sereis medidos. E porque tu observas o cisco que está no olho do teu irmão e não percebes a viga que está no teu próprio olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa eu tirar o cisco do teu olho, e eis que uma viga está no teu próprio olho? Hipócrita. Tira primeiro a viga do teu olho, e então verás com clareza para tirar o cisco do teu irmão. E aí, queridos, esse texto, por muito tempo, a igreja ela tomou ele, e hoje algumas pessoas elas falam desse texto, que, o cara está falando de mim, mas ele não está vendo o que acontece com a vida dele. Querido, é muito mais sério. É muito mais sério porque nós temos que valorizar aquilo que Jesus está fazendo na nossa vida, sim, temos que valorizar, sem dúvida nenhuma. Temos que valorizar o fato de nós termos a redenção, nós termos transformado a nossa vida, nós termos aceitado Ele como Senhor da nossa vida. Mas também temos que compreender uma coisa muito séria, querido, uma coisa muito pontual, uma coisa muito dinâmica, uma coisa muito, vamos dizer assim, vida ou morte, eu vou dizer. Que é o fato, querido, de o que eu falei no início. Nós temos que compreender o nosso fim. Temos que compreender o que a igreja caminha para viver numa plenitude hoje.
para viver com todas as armas trabalhando. Querido, eu vejo pessoas hoje em dia, e aí eu trago sempre uma palavra que me marcou muito de um dos nossos discípulos, que ele foi pregar, foi uma das últimas pregações que eu vi ele fazer nesses últimos tempos, e ele falava sobre procrastinação. Querido, nós vamos procrastinando, nós vamos deixando para amanhã, nós vamos deixando para depois, nós vamos, pois é, mas a pandemia. Agora é a pandemia, queridos. Agora é a pandemia. A pandemia ela é culpada de muita coisa hoje em dia. Mas a pandemia não pode ser motivo de eu não ter o meu momento, Mateus capítulo 6, de um secreto diante do Senhor. E aqui, queridos, eu quero abrir um parênteses. Em Joel, capítulo 2, versículo 28, diz que o Senhor derramaria do Espírito Santo dele sobre toda a carne. E ali fala, querido, e nós que somos de um veio pentecostal, nós cremos no que está escrito em Atos capítulo 2, que veio o Espírito Santo e tomou conta, e as pessoas foram cheias do Espírito Santo, e muitos de nós, querido, batemos no peito e dizemos, eu sou batizado com o Espírito Santo. Mas, querido, o que nós temos dado para o Espírito Santo? E eu estou falando bastante coisa, mas eu quero que você entenda que o centro do que eu estou falando a ceia tem que ser valorizada como o corpo de Cristo que é repartido por nós. Mas para termos o corpo de Cristo, nós temos que entender que nós estamos vivendo uma construção. E essa construção é baseada em Cristo como a pedra fundamental, e ali começa a se construir o prédio, que é construído pelas vidas. Mas o que liga essas vidas são um elemento, o cimento que liga elas, a argamassa que liga elas. E eu não quero trazer um texto que fala um pouco sobre isso, mas eu quero trazer dessa figuração de que a argamassa que segura isso, querido, é a nossa oração. E a nossa oração, ela começa toda ela baseada em uma oração individual, não numa oração coletiva. E quando eu vou para a ceia, eu só trago, quando o apóstolo Paulo está falando, examine-se, pois, o homem, eu só trago aquilo que eu vivi para o coletivo, o que eu vivi no individual. Se você não tem nada no individual, se você não tem vivido uma vida plena no Senhor, se você não tem vivido uma vida baseada naquilo que o Senhor tem nos dado, cara, como igreja, por exemplo, é uma coisa muito séria. Hoje nós temos um culto online, nós temos um devocional todo dia de manhã, nós temos um culto quarta-feira, nós temos um culto domingo, nós temos dezenas e dezenas de pastores que estão pregando lives. Queridos, se a igreja não crescer em conhecimento nesse tempo que nós estamos vivendo, misericórdia, não tem mais como crescer. Vamos ficar meninos na fé a vida inteira. E o que eu estou enfatizando nessa noite é que nós temos que valorizar essas coisas, a oração, nós temos que valorizar o jejum, nós temos que valorizar a leitura da palavra, coisas individuais, para que no coletivo, a ceia, interessante isso que eu falei, né? Isso é interessante, isso é uma construção que surgiu agora aqui. A minha oração individual, o meu jejum que é individual, a minha leitura da palavra que é individual, o ensino que eu recebo e o aprendizado que eu adquiro, vai gerar algo na ceia, no coletivo, para que o nome do Senhor seja exaltado e maior valorizado seja aquilo que Ele está construindo para a igreja. E quando o apóstolo Paulo ele fala lá que nós temos que entender que é o corpo de Cristo que está ali, e devemos comer do pão em memória dele, ele está falando tudo aquilo que Jesus deixou nos 4 evangelhos para que nós aprendêssemos. E aqui em Mateus 7, Jesus ele está dizendo, cara, não julga. E aí, queridos, cabe nós dizermos algo. Nós gostamos muito de ver os outros, mas nós não olhamos para nós mesmos. Nós gostamos de ver o cisco no olho do irmão, mas nós temos uma trave, uma madeira enterrada no nosso olho. Nós não vemos as nossas dificuldades. E eu, como pastor, querido, eu vivo muitas situações e eu quero confessar uma coisa aqui para ti. Hoje é um dia de confessar, porque ceia também é um dia de confessar. Eu quero confessar para você, querido, que antes eu falei sobre desânimo,
eu quero falar também que às vezes vem uma indignação sobre a gente. Porque nós falamos, e as pessoas cheias de motivos. Ah, por causa disso. Ah, por causa daquilo outro. Ah, por causa disso. Ah, por causa daquilo outro. E não tomamos, querido, uma posição firme e forte em relação a tudo aquilo que precisamos transformar dentro de nós para que nós tenhamos Cristo como sendo o centro do nosso viver. Como o centro daquilo tudo, querido, que permeia a nossa vida. E de fato, querido, eu acho que nesse dia eu estou um tanto quanto chateado com algumas coisas que eu vejo, e daí eu fico naquela assim, ó, cara, será que está se dando o valor suficiente para tudo aquilo que está sendo feito? E eu não falo de mim, mas eu falo daquilo que Deus tem nos dado. E eu novamente confesso, eu às vezes me pego valorizando pouco tudo que Deus tem me dado. Eu tenho ministrado muito, queridos, e eu não quero sair disso que eu estou falando, de que nós temos que examinar a nossa vida. E ao examinar a nossa vida, nós precisamos colocar a nossa vida em um padrão, escute isso, em um padrão correto. Pessoa que não tem uma vida individual de oração, mas também, eu falei sobre o Espírito Santo, não temos um ouvir do Espírito Santo. Não temos um ouvir de Deus, um ouvir do Filho, os três são um. Eu não ouço, eu não tenho uma direção para a minha vida. Eu sou alguém, queridos, que estou sempre em circunstâncias, vivendo de momento, vivendo só daquilo que eu estou agora. Eu acordo de manhã com uma música na cabeça e aí eu vou viver aquilo que a música está me ditando para aquele dia. Eu não tenho um correr, queridos, é desanimador. E aí alguém vai dizer assim, ai pastor, o que aconteceu essa semana? Nada. Não aconteceu nada de específico. Não aconteceu nada com ninguém. Ei, ô João Sofredor, é você mesmo, que você acha que sempre o que a gente prega é por causa de alguma coisa que você fez. Bota uma coisa na tua cabeça, querido. O apóstolo Paulo, e eu não quero me comparar ao apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo é o apóstolo Paulo, eu sou o Miguel, e aquele cara foi demais. O apóstolo Paulo, ele dizia que ele sofria dores de parto. Ele sofria dores de parto para que Cristo fosse formado naqueles que ele estava ministrando. E eu confesso para vocês, querido, que a gente como pastor, e às vezes eu conheço uma história de um pastor que ele chegou num determinado lugar e aí um rapaz veio conversar com ele, e esse rapaz era um rapaz que fazia musculação, era um cara fortão, grandão, e o cara veio e disse assim, ô pastor, eu queria ter uma vida que nem a sua, eu queria ser pastor, barbada, só viaja de avião, viaja para cá, viaja para lá, restaurante bom, os irmãos sempre em roda do Senhor, eu queria isso. E o pastor disse assim para ele, olha irmão, isso é uma parte que tu vê, agora a situação que eu vi, o que eu vivo no meu íntimo, para que coisas aconteçam, isso você não sabe o que é. E ele disse, queria um dia só então sentir. E ele disse assim, então tá, eu oro agora para que tu sinta o peso que eu sinto pela vida das pessoas que se perdem, pela vida das pessoas que eu tento edificar e elas não são edificadas. E virou as costas e foi embora. Diz que demorou algumas horas, era um evento que estava acontecendo, o cara veio lá e disse assim, pastor, ora por mim. E ele disse, o que foi, meu irmão? Pastor, eu não aguento o peso, parece que está uma coisa apertando o meu peito. E algumas pessoas não entendem, querido, que nós como pastores, e eu comungo disso, estou falando disso, porque eu sei que o meu amigo e pastor Marcos Davi, a minha pastora Bruna e a pastora Márcia da mesma forma, nós às vezes, querido, já acordamos cansados, já acordamos ali assim, puxa vida, o que está acontecendo? Estou me sentindo tão pesado hoje, estou me sentindo tão chateado hoje. Por quê, querido? Porque o Espírito Santo ele vem e começa a nos mostrar que ele, o próprio Espírito,
está triste porque pessoas não tomam o valor de tudo isso que está sendo ministrado, queridos. Tudo isso que está sendo feito. Querido, nós temos que ser mais verdadeiros diante do Senhor, mas nós temos que valorizar aquilo que Ele tem nos dado. O Espírito Santo, querido, Ele está lá, e é isso uma das coisas que eu vinculei aqui e escrevi para colocar, para nós falarmos nessa noite. Querido, vida com o Espírito Santo. Ouvir Ele começa no secreto. Quando eu li esse texto de Mateus 7, isso é no coletivo. Não julgueis para não serem julgados. Quando eu estou no individual e eu estou ali, eu estou desnudo. Eu estou aberto. Eu estou, daqui a pouco, com a roupa. Entende que tudo isso eu estou falando de uma forma figurada. Apesar de eu saber que é assim, eu estou com uma roupa ali no secreto que é simples. Que não é a roupa de trabalho, que não é a roupa de sair, como diziam na minha terra, mas é uma roupa simples. É uma roupagem simples, é um momento simples que eu falo para Deus, e aqui, querido, eu quero corrigir algo em nós. Nós muito pedimos no nosso devocional individual. Abre parênteses. Eu devo ter aberto um lá atrás e não fechei, mas fecho lá e abro outro aqui. Você tem tido um momento individual com o Senhor? Hoje é ceia. Hoje é dia de examinar o nosso viver e a partir daqui comer do pão, beber do cálice e começar algo novo de novo. Mas isso não pode ser uma corriqueira coisa que é simplesmente um amuleto na nossa vida. E eu confesso para você, eu não sou um crente novo. Como pastor eu estou há muito tempo, e como pastor, querido, às vezes, e por um bom tempo eu andei num ministério que era uma coisa do tipo assim, ó, vamos lá, o que importa é pregar. Hoje para mim não é tão importante o pregar, apesar de eu pregar muito, não. O importante é eu ver Cristo sendo edificado, e eu quero dizer aqui que há em muitos casos, na vida de muitos irmãos, que eu vejo Cristo sendo edificado. Mas eu confesso também que dentro de mim, querido, há uma apreensão, porque eu vejo algumas pessoas que não valorizam esse tremendo que o Senhor tem feito no nosso viver. Pastor, o senhor parece estar querendo colocar um peso sobre mim. Quero. Eu quero que você tenha um peso, querido, para você ir para o seu quarto. Rapidinho, para nós entendermos algo. Quando em Joel fala que o Espírito seria derramado, quando em Atos 2 fala que o Espírito veio como um som veemente, queridos, ali a manifestação do Espírito se consolidou sobre a vida do homem, e não existiu mais, como você pode ver no Velho Testamento, que havia algumas operações do Espírito, vamos dizer assim, mas eram operações, vamos dizer assim, mais individuais ou mais de circunstância. Hoje o Espírito está derramado sobre toda a terra, disponível a todos nós. E por um erro, e isso eu vou trazendo uma palavra mais abrangente, por um erro de compreensão, que muitos de nós pensamos que nós não somos batizados com o Espírito Santo, que nós não temos o Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo está operando em nós, porque Jesus disse, eu vou ao Pai, mas eu vos deixo o Espírito Santo. Então, o que significa isso? Que o Espírito Santo está em nós. Mas aí, por causa do nosso viver diário, que é de correria, que é de andar para cá e para lá, que é de não valorizar Ele, nós não damos a atenção devida para o Espírito. E eu quero, nessa noite, começar a criar um sistema de padrão para a igreja, ministério cristão, fé e vida, como uma orientação. Querido, você mude o seu orar. Peça menos e ore mais dizendo, Espírito Santo, me enche. Se você, querido, é uma pessoa que
foi de uma igreja pentecostal e você ora em línguas, pegue o seu individual, a sua oração em casa. Porque o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios que a oração em línguas, em público, ela deve acontecer se há interpretação. Se não há interpretação, não há motivo. Então, lá no meu individual, lá no meu secreto, diz que orar em línguas, e as pessoas que estão me ouvindo nessa noite e que oram em línguas estranhas, vá para o seu individual e fique pelo menos 5, 10 minutos orando, porque o texto de Coríntios diz que aquele que ora em línguas edifica a si próprio. Se nós estamos fracos, nós podemos nos edificar orando em línguas. Pastor, então o senhor anda desanimado porque o senhor não anda orando em línguas então. Você é esperto, pode ser isso mesmo. Mas o que eu quero salientar nessa noite é que nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos examinar nós mesmos e seguir. Nós temos falado tanto sobre isso, de prosseguir, de continuar, de tomar a frente, de ser imitador de Cristo Jesus. Nós temos falado tanto dessas coisas. Mas aí quando nós olhamos para o nosso lado, nós vemos alguns amados, querido, não mantendo o juntar do ministério, no sentido de que quando nós estamos lutando, um tem que proteger o outro. É o continuar, é o lutar, é o ir à frente. E, queridos, eu não estou falando isso porque você não tem vindo no culto presencial. Não é nada disso. Não é nada disso. Mas nós temos que sentir que estamos unidos uns com os outros. Vamos fazer um desafio essa semana. Vamos fazer um desafio, querido, de orar pelo menos por uma pessoa e mandar uma mensagem para ela. Mandar uma mensagem dizendo, cara, orei por ti, que Deus te abençoe. É esse continuar, querido, da igreja que faz diferença. Abre comigo, nós estamos terminando. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, né, que nós estávamos lendo. Eu fiz um jogar de coisas, várias coisas nessa noite, mas que eu creio que tem uma importância. Por quê, queridos? Porque nós temos que ter uma continuidade, como eu falava semana passada, nós temos que ter um continuar, como o pastor Marcos Davi falou na quarta-feira. Se você não escutou, escute ainda. Nós temos que ser imitadores de Cristo. 11. Quando o apóstolo Paulo fala ali, aqui é 2 Coríntios. Errei. 1 Coríntios. Aqui. Quando ele fala aqui no versículo 28. Mas examine-se o homem e a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente... Por que ele está falando que come e bebe indignamente? Porque não se examinou. Mas quando nós nos examinamos e nós começamos a tomar uma atitude de eu quero mudar, não é eu já mudei. É o simples fato de eu dizer eu quero mudar, começa a acontecer um mover novo na minha vida. Quando eu olho, eu vejo o Pai ministrando a paternidade dele sobre nós. Eu vejo o Filho edificando a nossa vida pela construção de cruz que tirou todo o mal de sobre nós. Mas eu tenho que tomar uma posição para que o Espírito Santo cresça em mim e ele comece a me orientar, porque o Senhor Jesus disse que o Pai estaria com ele e ele estaria com o Pai, mas ele deixaria o Espírito Santo para ministrar sobre nós. Então, na minha oração individual, eu oro ao Pai: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Que reino é esse? O reino do Filho. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Na terra hoje a vontade é feita pelo Espírito Santo, que nos dá o pão nosso de cada dia. É Ele que hoje nos livra do mal. Então, queridos, quando eu estou lendo aqui, examine-se o homem e coma do pão,
e beba do cálice, é o que Jesus está dizendo, que a ceia dele é um momento em que eu me reconcilio para que o Espírito Santo ele comece a vivenciar em mim uma experiência do meu coração para o coração do Espírito Santo. Essa ceia, querido, ela tem que ser marcada nessa noite, não só por nós irmos daqui a pouco e comermos do pão e do cálice, nós repartirmos o pão com o nosso irmão, nós tomarmos do sangue de Jesus, não. Mas sim uma oração: Espírito Santo, vem fazer morada em mim. Eu não quero afastar você de mim. E os meus pecados têm afastado a Ti, Espírito Santo, do meu viver. Eu quero um novo tempo, um tempo cheio de amor, um tempo cheio de graça, um tempo cheio de manifestar do Teu poder sobre a minha vida. Queridos, nós temos falado durante essa semana sobre as curiosidades dos 4 evangelhos, e eu falava, se não me engano, na quarta-feira, eu falava de um Jesus que cura. E as pessoas são curadas em nome de Jesus pela operação do Espírito Santo. Que essa ceia, querido, que é valorizada por nós não como um momento só de comer um pão, de tomar um cálice, mas que ela seja valorizada como, cara, eu estou lembrando daquilo que Jesus fez por mim e Ele deixou o Espírito Santo. Move-te sobre mim, move-te de uma forma especial, move pelos meus talentos. Eu não sei, querido, essa semana foi foi um dia desses, foi dia do professor. Cara, você é professor, vai ensinar, você tem que ensinar, você tem que fazer a diferença. Escuta a palavra do devocional de amanhã de manhã, você vai entender muito mais isso que eu estou falando. É buscar, querido, de todo o nosso coração, um viver pleno com Jesus. Examine-se, pois, ao homem, a si mesmo. Coma deste pão e beba desse cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em sua casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto ao mesmo, colocarei em ordem quando eu chegar para conversar novamente com vocês. E aí o capítulo 12, logo após ele ensinar essa tremenda fórmula da ceia do Senhor, ele diz: ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que vós sejais ignorantes. É interessante que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, cara, isso uma coisa se junta com outra. E é isso que eu quero viver nesse tempo. Eu quero viver um tempo novo. E eu confesso para você que quando eu falei lá em Porto Xavier sobre o Espírito Santo, eu vi o quanto nós estamos distantes hoje de termos a nossa oração em línguas em dia, de edificarmos a nós mesmos. Agora o pastor esqueceu do texto, não vou procurar aqui, mas está lá em Romanos, se não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha primeiro aqui assim, rapidinho, pastor. Rapidinho, pastor. Não, mas não vou achar aqui. Ele fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Para que o espírito seja edificado, nós precisamos permanecer no espírito. E essa ceia, nessa noite, marque isso no nosso viver. Querido, vamos pegar os elementos para a ceia. Esse é o momento de você pegar o pão, de você pegar o vinho, para nós orarmos e nessa noite ceiarmos e crermos que Cristo está fazendo a diferença no nosso viver.
Quando chegamos diante do Senhor, por através da ceia, sabemos que Ele está conosco. Querido, mesmo você estando na tua casa nessa noite, eu quero que nesse momento você sinta a presença do Espírito Santo contigo nesse lugar. E o texto diz que Jesus pegou o pão. Queridos, o fato de pegarmos o pão e orarmos por ele e dividirmos, isso vai fazer com que a tua casa nesse momento seja cheia do poder e da graça do Senhor. Pai, eu quero abençoar esse pão que representa o teu corpo, que foi partido por cada um de nós. Mas o partir desse corpo nos trouxe a união com o teu Espírito Santo. E nessa noite vem mover o teu poder sobre essa casa. Eu abençoo o pão, para que os irmãos ao repartirem, haja de novo entre o esposo e a esposa um amor daqueles que tu gerou no coração deles para que eles tivessem um relacionamento. Vem abençoar o casamento, vem abençoar a relação com os filhos, vem fazer a diferença, Espírito Santo de Deus. Querido, você pode repartir com a tua família, você pode repartir com os da tua casa e você pode comer o pão em nome de Jesus. A palavra fala que ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Pegue o vinho. Pai, nós queremos nessa noite abençoar o vinho, que representa alegria, que representa, Senhor, o teu mover sobre nós, Senhor. Que teu Espírito Santo venha nesse momento e faça a diferença. Que esse vinho, o sangue de Jesus que tem poder, nos cure e nos edifique em nome de Jesus. Você pode tomar, querido, o cálice. Muito mais nessa noite que um rito, como desde o início eu estou falando, nós possamos valorizar a ceia do Senhor como um dos argumentos diante dele. Sim, Senhor, eu não ceio só porque é um costume, mas porque eu sei que isso me lembra o futuro na Nova Jerusalém, a qual todos nós vamos sentar diante do Senhor. Quer seja Mefibosete, quer seja Davi, quer seja Abraão, quer seja Paulo, todos nós juntos sentaremos e cearemos definitivamente com Jesus. Que o mover do Espírito Santo nos una nesse tempo e que cresçamos juntos, não julgando uns aos outros, mas edificando a vida uns dos outros. Que o amor de Deus esteja em nós, querido. Que o amor de Deus faça a diferença. Que essa ceia seja marcante para cada um de nós, em nome de Jesus. Quero nesse final de ministração salientar para você estar conosco em nossos cultos presenciais, estar conosco nas nossas orações. Se você ainda está em casa e está assistindo apenas pela internet, que você, como dizem aí, deixe um joinha, se inscreva no nosso canal. Muitas pessoas não são inscritas no nosso canal. Querido, rapidamente eu te explico. Na tela onde você está do YouTube, tem uma tecla que diz ali, ou um botão que diz login. Aquele login, querido, vai levar você a uma página que você vai se cadastrar no YouTube. E ao se cadastrar no YouTube, você pode se inscrever no nosso canal e isso vai aparecer como mais uma inscrição. É uma meta difícil, é uma meta que aparentemente nós não temos como chegar nesse tempo, porque é para a igreja esse canal, mas nós gostaríamos de chegar ao número de 1000 inscritos
para poder estar fazendo ao vivo, coisa e tal. Não esqueça de estar dizimando, ofertando. Que a graça do Senhor te acompanhe o resto dessa semana. Esteja conosco a cada manhã no nosso grupo do WhatsApp, no nosso devocional. Estamos falando das curiosidades dos 4 evangelhos. Que Deus te abençoe e te guarde e que o amor dele te acompanhe. Que o Espírito Santo esteja no teu quarto de oração, em nome de Jesus.